dia, então, pessoal. Eu sou Douglas Camponogara, eu sou coordenador do curso de Eletrônica Industrial e junto comigo nessa live hoje está o coordenador substituto, também professor de Eletrônica Industrial, o professor Rodrigo Varela Tâmbara, o nosso atual discente, o Guilherme Soares, e o egresso do nosso curso, nosso primeiro formando, inclusive, Matheus Fernandes Gonçalves. Primeiramente, pessoal, a ideia dessa live é apresentar para vocês o que é o curso superior de tecnologia em eletrônica industrial, explicar um pouco mais para ele e depois a gente tem esse relato de experiências do aluno que ainda está no curso e do nosso aluno egresso. Bom, o curso de eletrônica industrial, ele é um curso tecnológico, ele é um curso superior de tecnologia. O que significa isso? É uma graduação, obviamente, é um curso de terceiro grau, mas a ideia de um curso tecnológico é justamente ser um curso de formação mais rápida para uma inserção no mercado mais rápida também. E a ideia do curso tecnológico é focar especificamente em uma área. No caso do eletrônica industrial, é como se pegasse um curso, por exemplo, de engenharia elétrica e super focasse ele em disciplinas e nas áreas de atuação de eletrônica. Tá? Vou apresentar aqui para vocês um organograma aqui das cadeiras do curso. Deixa eu só apresentar aqui a tela inteira. Não sei se está todo mundo vendo. Sim. Sim? Sim. Bom, o primeiro semestre do curso ele é composto das cadeiras que vão fazer a fundamentação para as demais cadeiras do quarto, quinto e sexto semestre. Nós temos cálculo 1, em que nós vamos ver limites, derivadas, integrais, que são ferramentas matemáticas essenciais, tanto para as cadeiras de circuitos elétricos 1, quanto para as cadeiras de circuitos elétricos 2, que vamos ter entre o primeiro e o segundo semestre. Temos também sistemas digitais, em que nós estudamos a base a fundamentação teórica de como que funcionam os computadores digitais. Temos algoritmos de programação e linguagens de programação, que são cadeiras que vão nos ajudar, por exemplo, a programar pequenos circuitos eletrônicos chamados de microcontroladores, que teremos no terceiro e no quarto semestre cadeiras relativas a isso. Os microcontroladores são como se fossem circuitos capazes de automatizar as máquinas. Obviamente, dentro do curso de eletrônica industrial também temos as cadeiras de eletrônicas. Temos eletrônica 1, eletrônica 2, eletrônica 3, temos eletrônica de potência 1 e eletrônica de potência 2. Não só isso, mas também nós temos as cadeiras de sinais e sistemas, fundamentos de controle e controle de processos, que são cadeiras mais voltadas para a área de controle de sistemas. No nosso caso, em eletrônica industrial, mais focado na área de controle de conversores estáticos. Também, dentro do curso, temos cadeiras de instalações e acionamentos elétricos e automação industrial, em que se vai ver um pouco sobre partidas de motores, em que se vai ver um pouco sobre soft start e toda essa parte de processo de automação industrial. O aluno que cursa o tecnólogo em eletrônica industrial, ao final, no quinto e no sexto semestre, ele poderá optar ou entre fazer um trabalho de conclusão de curso ou em fazer um estágio profissional supervisionado. Tá? São duas cadeiras, tanto de TCC quanto de estágio. Aqui no caso da grade está aparecendo só a cadeira de estágio, mas o aluno pode optar. É bem comum também que esse aluno ele faça as duas cadeiras. Há alunos que optam por fazer tanto o trabalho de conclusão de curso quanto o estágio profissional supervisionado. É extremamente comum. O perfil do aluno que se forma no tecnólogo em eletrônica industrial é um aluno que, caso ele queira, ele pode seguir uma vida acadêmica, ou seja, ele pode seguir a carreira com mestrado, doutorado e depois
a atuar dentro de universidades públicas ou privadas. Ele também pode seguir a carreira dentro da indústria, trabalhando com toda a parte de automação industrial ou a mesma a parte de manutenção industrial. Temos, inclusive, no sexto semestre do curso, a cadeira de manutenção eletrônica, higiene e segurança do trabalho. Ou esse aluno também pode estar trabalhando em centros de pesquisa, trabalhando com o que há de mais moderno, trabalhando com a ponta da tecnologia. Visto que todas as cadeiras do curso e todo o conhecimento que é trabalhado dentro do curso é sempre trabalhado com o que há de mais moderno. Inclusive, dentro das cadeiras, nós, docentes e também o pessoal que formulou o PPC do curso, pensou ele de uma maneira em que fosse possível nós adaptarmos a cadeira, adaptarmos a ementa conforme as necessidades tecnológicas mais atuais. Tá? Bom, para dar uma ideia do que é o curso e também para mostrar também como é que é a vivência diária, eu chamo agora um aluno recente do nosso curso, o Guilherme Soares. Guilherme, relata um pouco para nós sobre como é que é a experiência no curso, como é que foi a tua entrada. Bom dia, pessoal. Então, o que eu posso falar? No início, para mim foi, como é que eu posso dizer? Tudo muito novo, né? Então, eu não sabia o que eu ia fazer, o que eu ia enfrentar, então, para mim como é que eu posso dizer? Para mim foi um pouco difícil. Mas conforme as cadeiras foram chegando, tipo, cálculo 1, foi circuitos 1, a gente foi se introduzindo nessa parte de circuitos, então para mim era totalmente um mundo novo. Que eu fui gostando, então é muito divertido. A partir do momento que tu não entende algum conteúdo, assim, por dificuldade mesmo, própria, no caso, eu tenho TDAH, então automaticamente eu tenho mais dificuldade, isso é normal. Conforme as cadeiras iam passando, tipo, vinha circuitos 1 ou circuitos 2, se não fosse bem em circuitos 1, tu ia complementar em circuitos 2, ou se não em eletrônica 1, eletrônica 2, e assim é bem legal, porque tu vai tirando dúvidas que no início era uma dúvida e depois tu consegue sanar elas, né? Então, para mim tá sendo uma grande experiência e uma experiência muito boa, né? E fora o projeto de extensão que a gente está participando, né? Que a gente participa a gente está fazendo conteúdos para ensinar alunos de escolas fundamentais. Então, isso está sendo uma coisa muito interessante, né? Que a gente está lidando com a parte da programação de microcontroladores, então a montagem de circuito, como é que a gente faz a aplicação, a montagem, tudo certinho. E a gente está produzindo materiais para aplicação futura, né? Então, isso não serve só para os alunos das escolas fundamentais, né? Ou os professores dessas escolas. Serve também para o nosso aprendizado, né? Então, a minha experiência, o meu conhecimento expandiu totalmente, né? Então, É bem interessante isso que tu está falando agora, Guilherme. Até um ponto bem importante de ser mencionado. Todo aluno que ele entra num curso dentro de uma universidade, provavelmente ele vai ser exposto não só ao ensino, mas também à área de pesquisa e à área de extensão. O Guilherme, no caso, ele inclusive é um aluno que participa ativamente dentro de um projeto de extensão que a gente tem dentro do curso, que nós levamos o nosso conhecimento que nós temos de microcontroladores, o conhecimento que a gente tem um pouco de mecânica, um pouco de robótica, para dentro das escolas, onde os professores trabalham com kits de robótica e tentam ensinar um pouco de programação para os alunos, né? Não sei, professor Rodrigo, se gostaria de dar um pouco da tua palavra também como docente no curso. Sim, Douglas. Vou aproveitar e fazer até algumas perguntas para o Guilherme aí, para ele apresentando a visão do aluno dentro do, claro. né? Então, tu falou que quando tu entrou, Guilherme, pra ti foi um mundo totalmente novo, né? Com disciplinas muito diferentes do que não tinha basicamente nenhuma muita ideia, né? Já que tu não tinha um conhecimento prévio amplo sobre
O curso tu foi adquirindo esse conhecimento ao longo das disciplinas, né? Daí como é que foi a tua experiência, o teu primeiro contato, a tua primeira experiência com as disciplinas práticas ou com as atividades práticas dentro das disciplinas? Como é que eu posso dizer? Foi a parte mais divertida que tinha do curso, né? Eu pensei que basicamente ia ser bastante coisa teórica, né? Mas a gente teve do que duas aulas teóricas e a gente já foi introduzido na prática, né? Então a gente já teve desde o início do curso contato com a prática. E essa uma das partes que motivou bastante, sabe, o conhecimento, porque o que a gente via na parte teórica ali, o que a gente estudava, a gente já botava em prática. E isso era muito legal de ver o funcionamento, né? Então, é uma coisa muito legal, muito motivadora, sabe? Então, não, eu fiz essa pergunta justamente para destacar que o curso tem essa característica teórico-prática desde o início do curso em quase todas as disciplinas, né? Apesar de algumas disciplinas serem um pouco mais teóricas que outras, nós, docentes do curso, sempre tentamos apresentar aquele conteúdo com uma aplicação, né? Outro questionamento que eu gostaria de fazer para o Guilherme, né? Ainda nessa linha de ele apresentar a visão do aluno, né? Daí tu começou também a participar de projetos, né? Sim. Enfim, projetos de extensão, projetos de pesquisa. E, e o que que esses projetos te trouxeram de conhecimento ou de visão do curso, né? O que que os projetos provocaram em ti quando tu começou a participar deles? Então, a parte das visões eu vou deixar um pouco mais para frente para falar. Eu acho que em questão de adquirir experiência, né, tanto na oratória, né, em busca da pesquisa, a gente teve que aprender a programar algumas coisas. Então, o ensinamento, o conhecimento que veio bem mais forte, né, do que além do que a gente botava só em teoria ou em prática em aulas. Então, botar isso nos projetos foi muito legal, sabe? Porque o que a gente via em aula, a gente via mais aprofundado no projeto de extensão, né? Sim. E a partir do projeto de extensão, a gente tem uma visão de que área mais ou menos a gente quer seguir. Se a gente quer possivelmente pensar na possibilidade de fazer mestrado ou doutorado, que nem o Douglas falou, né? E de seguir nessa área acadêmica, ensinando, ou se tu quer seguir já direto para a área de trabalho, né? Que daí empresas ainda, essa parte eu não tive muito contato ainda, né? Eu só tive Sim. mais, Daí eu vou aproveitar para fazer mais uma pergunta. claro. Quais características que o aluno tem que desenvolver ou quais habilidades e características tu teve que desenvolver para começar a trabalhar nesses projetos? De estudo, bastante estudo. Eu tinha que pegar, como eu comentei antes, tinha que pegar as programações ou criar um código novo para o microcontrolador. A gente teve que montar os circuitos, então essas habilidades de dedicação a gente tem que adquirir ao longo do tempo, né? E como eu Proatividade, proatividade, é. E como também eu fiquei responsável de fazer vídeos, a gente fez. No projeto, a gente trabalhou no desenvolvimento de apostilas e na criação de vídeos após as apostilas. Então, como eu fiz os vídeos, eu tinha que estudar bastante para saber o que eu ia falar, o que significava cada componente, o que a programação ia fazer. Então, e como eu não gosto muito de estar lendo aqui na frente com um resumo do lado, aqui assim, eu gosto muito de saber o que eu estou falando. Então, a parte da proatividade, da dedicação, para mim, foi uma das coisas que eu tive que desenvolver ao longo do tempo, sabe? Então, que O eu, que hoje, que hoje eu sinto que eu estou muito bem, eu acho, né? No desenvolvimento desses vídeos, né? tu tá se encontrando no curso, né, com o desenvolvimento dessas Sim, habilidades.
Então eu fiz essas perguntas para destacar a importância dos alunos desenvolverem projetos, né, dentro das disciplinas ou através de um projeto de extensão ou pesquisa com orientação de um professor, justamente para desenvolver essas habilidades de proatividade, né, de receber uma tarefa e, e realizar trabalho em equipe para tentar executar aquela tarefa, encontrar uma solução. Então, através desses projetos que necessitam de uma base teórica, né? Você tem que estudar, você tem que pesquisar, você tem que ler bastante, escrever, anotar, para depois tomar decisões de executar esse trabalho, necessita que o aluno desenvolva suas características de proatividade, né? Bom, passo, passo a palavra para o Douglas aí. Obrigado, Rodrigo. E é bem importante essa parte prática que foi mencionada, até um ponto que seria importante ressaltar. Bem como o Guilherme falou, uma das coisas, inclusive isso é uma característica de um curso tecnológico, é a inserção na prática desde os primeiros dias de aula. Geralmente, em um curso mais amplo, se vê uma carga teórica muito maior, e a prática ela é delegada ou mais para o final, ou simplesmente se tu for fazer uma especialização. No curso tecnológico, não. É mão na massa desde o primeiro dia. Inclusive, dentro do curso superior de tecnologia em eletrônica industrial, nós temos esse foco não só no primeiro semestre, como também nos demais semestres. Inclusive, terceiro, quarto, quinto e sexto semestre se tem uma cultura de realização de um trabalho em que é pedido a todos os professores uma avaliação em comum, ou seja, o aluno faz um único trabalho e esse trabalho vai servir como uma avaliação para a maioria das cadeiras do semestre. Esse é o chamado trabalho interdisciplinar. Como é que ele funciona? Os professores do semestre, ou um professor, dependendo de quem for o organizador, ele vai conversar com os alunos e vai perguntar: o que vocês gostariam de fazer? O que instiga vocês? Qual é a curiosidade que vocês têm de desenvolver? E aí é debatido entre os assuntos, possíveis projetos, e é escolhido um. Dentro desse projeto, os alunos, então, são convidados, né, a terem uma ideia do que eles querem, é levado aos professores, cada professor de cada disciplina puxa o que ele gostaria de ter na sua cadeira, por exemplo, microcontroladores, eu gostaria de automação de uma estufa, de dentro dessa estufa. O professor de eletrônica de potência, eu gostaria que ele fizesse um conversor para ajustar o nível de tensão que vai ser do barramento ali dessa estufa. Um professor de controle diz que ele gostaria que a malha de controle fosse feita dentro da cadeira dele. O professor de projeto de placas de circuito impresso gostaria que todas as placas desse projeto fossem feitas com uma avaliação da cadeira dele. E assim por diante. Essa é a ideia desse trabalho interdisciplinar, é pegar quase todas as cadeiras do semestre e reunir elas num grande trabalho, em conjunto, em grupo, para que os alunos eles consigam aplicar esse conhecimento teórico dentro dessas disciplinas. Nesse sentido, aproveitando esse gancho, eu vou chamar o nosso egresso, que pode dar contar um pouco da experiência dele no curso e também contar como foi a trajetória acadêmica dele e como está sendo a trajetória profissional. Matheus Gonçalves, passo a palavra a você. Bom dia ou boa tarde para mim. São 2h aqui, 2h27. Bom, minha experiência no curso acho que foi um pouco diferente da do Guilherme. Eu não fui para um projeto de extensão, eu já tinha deixado bem explícito para os professores, se aparecer algum projeto de pesquisa, eu quero participar, porque a minha ideia naquele momento era participar em laboratório, porque eu queria, não sei, eu tinha a impressão que eu queria aprender mais do que estava sendo exposto para mim, e eu queria eventualmente seguir na carreira acadêmica, então eu achei que foi uma decisão sensata de já deixar expostos para os professores que eu queria integrar um grupo de pesquisa. O professor Jonas Tibola daí me apresentou o GPOC, eu participei no meu primeiro projeto de pesquisa, que não funcionou, por sinal, isso é bem comum, ok? O primeiro projeto, aluno do primeiro semestre, às vezes não funciona, faz parte, o que
o que não reduz o aprendizado, mas só para vocês não se assustarem se o primeiro projeto de pesquisa de vocês não funcionar. Então, eu sempre, acho que pincelando um pouco o que o professor Rodrigo falou de ter essa assertividade e essa proatividade em relação aos estudos. No meu caso, eu sempre tratei a universidade como um emprego, então eu sempre disse, eu vou dedicar 8 horas do meu dia para a universidade. Então, supondo 6 horas de aula, 2 horas de grupo de pesquisa. Então, esse tempo eu passava lá, porque eu particularmente nunca gostei de estudar em casa. Então, para mim, passar dentro da universidade esse tempo era muito mais produtivo. E estar dentro do grupo de pesquisa ajuda, né, nesse quesito. Como o professor Douglas falou, ao longo do curso, então, sempre fiz parte de um grupo de pesquisa, fiz parte do GPOC, do GSEC, diria que metade do curso em um, metade do curso no outro, e por um tempo nos dois ao mesmo tempo. E eu também optei por fazer tanto o TCC quanto o estágio, porque como naquele momento eu não sabia, bom, ok, eu quero fazer pesquisa, mas eu não sei se, sei lá, vai por algum motivo dar errado, então é melhor eu ter experiência e caso eu queira encontrar emprego eu consigo. Então, eu fiz o estágio no Instituto Fraunhofer, na Alemanha, por indicação dos professores, ou seja, o curso também tem essa facilidade de ter pessoas que, se elas te conhecem, elas podem muito bem te indicar para um local onde é produtivo para efetuar um estágio ou por uma possível efetivação, inclusive. E eu fiz meu TCC junto ao professor Jonas Tibola, e foi um projeto que foi feito dentro do GPOC e dentro do GSEC, então foi meio que em conjunto com 2 grupos de pesquisa. Isso obviamente vai depender dos teus objetivos, mas no meu caso, como eu não sabia se eu ia para pesquisa ou para a indústria, eu decidi fazer os dois e estavam cobertas essas 2 áreas, eu estava seguro nesse sentido. Eu ia começar a fazer o mestrado, mas aí apareceu a oportunidade de emprego na Bélgica, eu pesei as duas oportunidades e acabei optando por sair do Brasil, mas eu poderia muito bem, já tinha ingressado no mestrado, inclusive, com o professor Alisson, e bom, acho que faz sentido eu mencionar, a área de pesquisa do mestrado seria um circuito para efetuar carregamento de baterias de chumbo ácido para subestações. A CE tinha um problema que eles queriam resolver, então eu faria o meu trabalho nesse contexto. Até não sei em que pé está o projeto da CE agora, desde que eu saí, mas naquela época a CE tinha um problema em que havia desbalanceamento de baterias, das células das baterias, em um banco, e eles queriam uma solução onde... na verdade, a solução que eles queriam era muito mais simples do que eu estava fazendo, porque eu queria fazer algo naquele contexto, mas um pouco mais sofisticado, que seria um circuito de gerenciamento de baterias. Tu conectaria em todas as células em série e ele conseguiria identificar quais células estão desbalanceadas e o conversor injetaria corrente suficiente para balancear as células e não desbalanceá-las mais do que elas já estão desbalanceadas, porque esse é um problema. Porque se elas estão em série, às vezes tu não sabe identificar quais que tem mais carga ou menos carga, tu pode desbalancear todo o banco e, bom, vocês já viram vídeos na internet de banco de bateria em subestação pegando fogo, não é bonito. Eu não sei se faz sentido eu falar um pouco com o que eu trabalho agora, não sei se está dentro do escopo. Eu acho que seria bem interessante isso. Bom, eu trabalho na Corvo, é uma multinacional. Na verdade, o meu setor da Corvo, onde eu trabalho, foi um merger, ou seja, ela foi absorvida por uma empresa maior e todo esse conglomerado virou a Corvo. A empresa original onde eu trabalho era a Greenpeak e acabou virando Corvo, que foi adquirida por uma empresa maior. O setor onde eu trabalho é o setor que eles chamam de WCOM Connectivity, é o setor de IoT e Wireless e Wi-Fi da Corvo. Então, o foco desse setor ele é home automation, automação no geral, internet das coisas, controle remoto. A gente tem clientes como a Amazon, Samsung, Realtek, de cabeça TP-Link, você TP-Link é cliente? Sagencom, vários clientes que utilizam a nossa camada física. A gente tem as camadas da internet, a gente trabalha na camada física. Ou seja, então,
tudo com que eu trabalho, quando eu entrei no emprego, muitas das coisas eu não sabia, porque o curso, qualquer graduação, isso não se aplica só à eletrônica industrial, vai te dar uma base e as especificidades digamos, as especificidades das possíveis áreas que tu pode trabalhar não necessariamente vão ser cobertas por esse curso. A única coisa que tu consegue garantir é a base. Se tu tem a base, independente do que jogue no teu colo, tu vai conseguir resolver, porque os conceitos, eles são construídos em cima da base que tu já tem. Se as bases forem fortes, então não tem problema. No meu caso, é comunicação em radiofrequência, é muito utilizado. Então, 2.4 GHz, design de antena, esse tipo de coisa. Eu não entendo a fundo, mas eu consigo comunicar com os engenheiros que sabem fazer isso, que é o que eu preciso. Então, isso é algo bem comum. Tu não necessariamente, tu não precisa saber de tudo, tu tem que saber se comunicar com as pessoas que sabem e tem que saber repassar um problema para quem sabe. Então, isso é bastante interessante. Bom, então, como eu estava dizendo, a gente trabalha a internet das coisas e circuitos de comunicação em radiofrequência. A nossa empresa é basicamente semicondutores, então a gente faz um chip que efetua a comunicação em radiofrequência e dentro desse chip tem um microcontrolador arquitetura ARM que é responsável por controlar a camada física. Então, por exemplo, a camada MAC address de um dispositivo. O meu trabalho. Bom, se a gente imaginar que dentro do meu setor a gente tem uma área de software e uma área de hardware, eu estou em algum lugar no meio. A gente tem o time de hardware que efetua o desenvolvimento de hardware e a gente tem o time de software que precisa de hardware para testar o software. Então, o time de hardware ele faz placas que comunicam. Seria como se fosse um shield para o nosso microcontrolador. Eles fornecem essa placa com o microcontrolador para o time de software e eu sou responsável por testar essas placas. Então eu tenho que desenvolver software que pega, independente de como seja essa placa, de quais pinos ela apresente em sua interface, ou eu tenho que efetuar testes para verificar que não há problemas de soldagem, por exemplo. Então eu tenho uma interface, uma bed of nails, que a gente chama, que seriam como se fossem vários pinos, onde você coloca a placa em cima, e a gente tem um outro microcontrolador auxiliar, esse é o microcontrolador que eu programo, e esse microcontrolador vai comunicar. Tem vários protocolos que tu pode usar para isso. JTAG, é um dos mais comuns, que a gente usa para comunicar com... Então a gente tem um dispositivo que a gente quer testar e a gente tem um testador. E o testador é o que eu programo para testar o dispositivo que deve ser testado, por exemplo. Então, basicamente, esse é o meu trabalho. Ele é bem focado em hardware e em software. O professor Douglas tinha perguntado anteriormente, está trabalhando com hardware? Sim. Volta e meia, eu tenho que ou trabalhar bem próximo com o time de hardware, porque eu tenho que dizer, olha, isso aqui eu consigo fazer no código, então você tem que me ajudar a fazer uma placa que me permita fazer isso com o código. Então, porque eu vou testar outro hardware. Muitas vezes o time de software vem me perguntar para mim, como é que eu configuro esses jumpers aqui para fazer tal coisa? Porque eu tenho mais conhecimento do hardware que eu testei do que eles, obviamente. Eles só sabem mais do software. Da minha parte também seria... Eu desenvolvo o código que é responsável por manter esse hardware. Então a gente tem... Porque, basicamente, numa empresa grande, o software muda todo dia. Então, por exemplo, alguém vai lá, faz um release novo, faz uma alteração no software, o software muda todos os dias. E se alguém faz uma mudança que não é correta, pode quebrar, pode não funcionar mais o hardware, porque o hardware é o mesmo. Por uma determinada extensão de tempo, o hardware não muda, mas o software muda todos os dias. Então, se o software muda e o hardware não muda, pode ser que o software novo não funcione no hardware antigo. Tem que ser retrocompatível. Então, eu sou responsável, muitas vezes, por desenvolver um software que testa se o software novo funciona no hardware antigo. Então, é uma série de ferramentas que eu desenvolvo e essas ferramentas elas fazem interface de hardware com software, basicamente. Então, digamos que a minha experiência com o curso caiu como uma luva, porque eu tenho conhecimento adequado. Eu não sou o melhor cara de hardware, eu não sou o melhor cara de software, eu só sei o suficiente dos dois para conseguir unir as duas coisas. Então, eu sou... Eles chamam de Jack of all trades, é o Coringa. Me coloca para fazer uma placa, eu consigo. Me coloca para fazer o software, eu consigo. Eu não sou o melhor dos dois, mas eu tenho conhecimento suficiente dos dois para que eu me encaixo bem na vaga. Então,
Dentro, né, na verdade, do curso de eletrônica industrial, falando um pouco para o pessoal que não conhece, a gente trabalha muito com hardware, inclusive é isso que leva o nome do curso, né, eletrônica industrial, mas também a gente trabalha com software, a gente trabalha com automação de tarefas, a gente trabalha com programação desses dispositivos microcontroladores dentro do curso. Também se estuda programação, inclusive, de outros tipos de dispositivos, como controladores lógicos programáveis, os CLPs, dentro do escopo do curso. Porque, afinal, atualmente, né, não existe, às vezes, essa distinção clara, hardware e software. Muitas vezes, o profissional que vai trabalhar, seja ele um tecnólogo, seja ele um engenheiro, ele às vezes tem que desenhar a placa que vai rodar o software que ele vai criar. E dentro do nosso curso, a gente costuma ver essas duas áreas, esses dois nichos trabalhando juntos. Como o Matheus falou, dentro, quando se vai partir para o mercado de trabalho, muitas vezes tu não é treinado especificamente porque você vai trabalhar na empresa, mas essa fundamentação teórica, essa base que o curso é capaz de te dar, é o que vai te preparar para poder trabalhar ou numa empresa aqui no Brasil, ou numa empresa fora do Brasil, seja numa empresa de hardware, ou até mesmo numa empresa de software, se for o caso. Professor Rodrigo, não sei se gostaria de fazer algumas perguntas. Sim. Vou fazer uma pergunta bem genérica aí para tentar pegar uma questão bem ampla da formação do curso e do trabalho do Matheus na empresa, né? Então, assim, Matheus, quais foram as habilidades que tu desenvolveu dentro do curso, né? E também fora do curso, né? Tipo, que conhecimentos tu adquiriu que foram importantes para que tu pudesse ser selecionado e desempenhar o teu trabalho, né? Então, só para dar alguns exemplos aí, línguas estrangeiras, linguagem de programação, né? Quais os conhecimentos e habilidades que tu adquiriu dentro do curso e fora do curso, durante o tempo da graduação, que foram importantes para tu ser selecionado e desempenhar teu trabalho aí na empresa. Ok, vou tentar ser breve, mas o principal, eu diria, no meu caso, inglês é essencial, porque eu estou trabalhando fora. Talvez não seja tão essencial para um trabalho no Brasil, mas um conhecimento intermediário, eu diria que não tem como evitar. Tudo quanto é documentação técnica, vídeo no YouTube, pesquisa no Google, tudo vai ser em inglês, não em português. Então, não tem como fugir. Conhecimento no mínimo intermediário. No meu caso, tem que ser avançado ou quase fluente, por causa de comunicação diária com colegas de trabalho, é tudo em inglês. Segundo, eu diria que o que eu mais uso no trabalho, eletrônica, 1, 2 e 3, conteúdo tipo, misto das 3 disciplinas. Eletrônica de potência até um certo ponto, a gente tem alguns conversores que a gente tem... Um dos nossos chips, ele tem um pino onde pode ser conectado um indutor para sair um conversor buck. Então, esses tempos deu problema até. Eu lembro que eu ajudei a resolver um problema na placa. Mas, então, eletrônica de potência, importantíssimo. No meu caso, como é uma vaga de software, programação é imprescindível. Em C, em Python, mas eu diria que se tu sabe C, tu vai saber Python, não tem por que não, porque Python é relativamente mais fácil do que C. E o que eu gosto de dizer, que eu acho importante pincelar, linguagem de programação, eu diria que é quase, eu não posso dizer que é universal, porque é uma mentira, mas se tu é mestre em uma linguagem de programação, tu pegar outra linguagem de programação é muito mais fácil. Então, porque os conceitos, eles são universais, né? Um if, um while, então não tem muito... Minha dica é a seguinte, se vocês vão para uma área de software, comece pelo mais difícil, que é C, ou até Assembly, se você for corajoso. Mas não, C, vamos supor C. Comece em C, não fique trocando de linguagem, aprende C, fica muito bom em C, e daí quando se sentir confiante, aí no momento que tiver que fazer uma migrar de linguagem é muito mais fácil. Então,
Então eu diria que por ordem de importância no meu caso específico, inglês, as cadeiras de software, as cadeiras de eletrônica, a cadeira de eletrônica de potência. Essa eu não gosto nem de dar prioridade, mas cadeiras de cálculo e equações diferenciais não tem como nivelar, porque está dentro de todas as outras, não tem como nivelar. Volta e meia, por exemplo, esses tempos eu tive que implementar um algoritmo de FFT num dos nossos microcontroladores. Então, é um problema que é recorrente. Aparece problemas com equações diferenciais, aparece problemas com cálculo, não tem como fugir. E é algo que não é algo que vocês têm que ter medo. Acho que muitas pessoas têm medo da matemática. É algo que tem que ser... Eu não sei se sou estranho, mas acho que tem que ser respeitado. A matemática tem que ser respeitada. Que é uma ferramenta que é muito poderosa, uma ferramenta muito poderosa que tem que ser respeitada. Eu acho que medo não é uma coisa boa de ter da matemática. Acho que respeito é mais prudente. Eu quero aproveitar o gancho que tu tá falando, Matheus, que tu teve que ter esse conhecimento, né, de línguas estrangeiras. Sim. Dentro de um curso superior, qualquer curso superior, a gente incentiva esse estudo em línguas estrangeiras, mas não só, a gente também incentiva participação em projetos de extensão, participação em projetos de pesquisa, participação em atividades voluntárias e estágios extracurriculares. Como que acontece esse incentivo? O aluno, ele não tem que cursar apenas as cadeiras do curso, mas ele também tem um rol de atividades que ele deve cumprir, que se chamam atividades complementares de graduação. No caso do curso superior de tecnologia em eletrônica industrial, são 150 horas. E o aluno ele deve desenvolver essas atividades no decorrer do curso, a partir do momento que ele entrou, que aí podem ser, no caso, atividades idiomas, pode ser os projetos de pesquisa que ele participa, apresentação de trabalhos em congresso, apresentação de trabalhos em simpósios, publicação, patentes, todo esse rol de atividades, ele é coberto por essas atividades complementares de graduação. Acho que inclusive no meu caso eu tive... Bom, eu não fiz o TOEFL, mas, por exemplo, se for feito o TOEFL ou o certificado de Cambridge, acho que é outro, se for feito um desses dois, dá várias horas por ACG, por exemplo. Eu nunca fiz, porque... Não sei por que eu nunca fiz, na verdade. Nunca foi pedido de mim quando fiz entrevista de emprego, então eu nunca fiz. Aliás, uma coisa interessante, acho que faz sentido com a pergunta do professor Rodrigo. Quando na entrevista, uma coisa que me pediram, eu falei que eu fiz projeto de placa, eles pediram para abrir o Altium durante a entrevista e mostrar um projeto, explicar para eles. Então eu abri o Altium e mostrei minha placa do TCC e tive que explicar os blocos funcionais da placa. Então o projeto de placas é importante também, dependendo da vaga. E outra coisa que é importante seriam as ferramentas que a gente utiliza dentro das disciplinas, especificamente. Então, por exemplo, é bom dizer que sabe usar o MATLAB, por exemplo. Eu sei que a base teórica das disciplinas são importantes, mas as ferramentas são tão importantes quanto a base teórica. Então, as ferramentas que a indústria quer. Então, por exemplo, MATLAB, Altium, ORCAD, por exemplo, se for usar ORCAD, pode ser ORCAD também. KiCad seria outra ferramenta para desenvolver PCBs. As linguagens de programação é importante sempre citar. C, Python. Algo que é importante dizer também, que eu uso muito, é sistemas digitais. É algo que, na verdade, eu diria que sistemas digitais eu uso até mais do que eletrônica, depois da programação, porque muito do que a gente utiliza... obviamente, microcontroladores eu não falei, eu meio que joguei junto com programação, mas microcontroladores é muito importante também. Mas, por exemplo, muitas ferramentas, sei lá, complemento de 2 para fazer o negativo de um número binário é muito utilizado. Fazer multiplicação e divisão por 2 utilizando bit shifting, seria trocar os bits para a esquerda, trocar os bits para a direita. Porque no microcontrolador tu não tem poder computacional, tu não pode perder desempenho. Então vai depender muito da vaga que vocês querem, mas eu diria que 70% das disciplinas, acho que as disciplinas que eu menos usei são as disciplinas de... Até controle, volta e meia, a gente usa. Porque às vezes a gente quer fazer uma área de controle para... acho que é para controle de fase. Seria eu não quero entrar muito em detalhes porque é uma bruxaria de RF, mas PLL, Phase Locked Loop,
gente tem esse tipo de coisa, mas enfim. As disciplinas que eu menos usei, no meu caso, isso vai depender muito, mas basicamente as disciplinas de acionamentos, porque não se aplica a semicondutores, no meu caso. Eu não trabalho na linha de produção, então a empresa é semicondutores, mas as linhas de produção estão todas na China, então eu não lido com isso, basicamente. E eu acho que é basicamente isso que eu não usei. Eu acho que é mais fácil dizer o que eu não usei, porque é muito mais coisa que eu usei do que eu não usei. Então, o que eu menos usei foi as partes de acionamento e automação, eu acho. Automação industrial. De resto, todas as disciplinas têm um papel no meu dia a dia. Então, senão no meu dia a dia é o tipo de coisa que volta e meia aparece um problema que eu descubro que eu vi já em algum momento e eu tenho que catar na minha memória, ok, eu já vi isso aqui em algum momento, algo parecido com isso. Então, espero ter respondido a tua pergunta, professor Rodrigo. Sim, com certeza. Respondeu muito bem. Ok. E fico muito feliz pelo fato de tu ter dito que as disciplinas que tu estudou durante o curso são essenciais, muito úteis para tu desenvolver o teu trabalho no dia a dia, né? Muito obrigado. Sem problemas. Vale ressaltar, né, para quem está assistindo a gente, o Matheus ele acabou indo para uma área mais de software, ele foi para uma área privada, mas ele não chega a trabalhar com chão de fábrica. O Matheus, por exemplo, é um tecnólogo que trabalha mais com projeto de sistemas eletrônicos. Como nós tínhamos mencionado no início da live, o perfil do tecnólogo em eletrônica industrial é também o de projeto, mas caso o aluno queira, é também o de trabalhar ali no chão de fábrica, ali na indústria. Se ele quiser, por exemplo, automatizar uma esteira, se ele quer automatizar um processo ali dentro de um silo de arroz, ele vai ter a capacidade de fazer isso justamente dentro dessas cadeiras que a gente vê no curso. Obrigado pela contribuição, Matheus. Obrigado por... É uma honra, sem problemas. Eu não estaria aqui se não fosse por vocês, né? Então, o mínimo que eu posso fazer. Obrigado mesmo, Matheus. Para finalizar, eu acho que eu e o Rodrigo a gente pode conversar um pouco sobre as disciplinas que a gente leciona, né? Eu não sou apenas o coordenador do curso, mas eu também leciono disciplinas dentro do curso, até. Fiquei orgulhoso de saber que o Matheus utiliza os conhecimentos da minha disciplina. Eu leciono sistemas digitais 1, eu leciono microcontroladores 1 e eu leciono circuitos elétricos 2, geralmente. Às vezes pode ser modificado. Dentro de circuitos elétricos 2, por exemplo, a gente estuda como que a tensão trabalha nas linhas de transmissão, como a tensão trabalha na energia que chega na tomada da nossa casa. Já a cadeira de sistemas digitais 1 é a cadeira que vai lançar a fundamentação teórica de como que funcionam os sistemas digitais, os computadores, toda a fundamentação baseada na álgebra de Boolean. Também, na cadeira de microcontroladores, a gente pega um pouco de conhecimento de sistemas digitais, mas aplica dentro de um chip em que a gente programa ele, através de uma linguagem de programação, como por exemplo o C, para que ele automatize tarefas que a gente queira que ele faça. Basicamente, são essas as minhas disciplinas. O professor Rodrigo, se quiser compartilhar um pouco da experiência das disciplinas dele. Posso interromper rapidinho? Claro. Dá para mencionar a eletrônica de potência 1, né? Que apesar tem essa parte que eu estou estudando. E complementando tudo que o Matheus falou, o Douglas e o Rodrigo falaram, os professores, uma cadeira complementa a outra. Então, por mais que o assunto seja distinto um do outro, vocês sempre vão estar utilizando, vocês vão ter sempre a inclusão dos assuntos em algum momento. Então, vocês vão estar relacionando todos os assuntos que vocês tiveram uma cadeira diferente num assunto final, né? Então, isso é muito legal a partir das experiências que tu vai tendo, né, durante o curso. É bem legal isso que o Guilherme está falando, porque é extremamente comum. É extremamente comum chegar o professor de cálculo, o professor Olindo, que é o nosso professor de cálculo 1, equações diferenciais e matemática aplicada, bater lá na nossa porta e, eu tenho que ensinar aqui uma transformada de Fourier e eu preciso de uma aplicação prática de vocês aí, me dê essa aplicação. Como a gente trabalha dentro do CETISM, todos os nossos professores eles estão concentrados no mesmo departamento. Então, a gente tem contato muito direto com todos os professores e isso permite a nós criar essa interdisciplinaridade. Posso dar uma pincelada?
Claro, Eu não quero dizer nada, mas as universidades da Europa aqui são assim também, sabia? Na Universidade de Utrecht, é onde fica, eu tenho um setor da minha empresa que é na Bélgica e outro setor da minha empresa que é em Utrecht, na Holanda. Eles têm basicamente digamos, a mesma tática. Os professores, por exemplo, você tem um curso de farmacologia. Tu tem um instituto, tu tem um professor de matemática, e quando ele dá matemática no contexto da farmacologia. Então, os professores, eles todos operam no mesmo setor. E então é bem incomum num curso de engenharia ou num curso tecnológico na Europa tu pegar um professor da matemática pura e botar ele para dar aula para engenheiro. É muito incomum tu fazer isso aqui. Porque eles sabem que o professor da matemática pura não vai conseguir dar o contexto correto para alguém que está começando. Não digo o contexto correto, ele vai dar uma matemática muito crua, ou seria matemática então muito... eles pegam, no caso, um engenheiro para dar a Não, matemática. eles pegam um matemático, eles já pegam um matemático, e esse matemático ele é, digamos que, treinado para dar aula para curso XYZ. Então ele já sabe das aplicações que cursos XYZ vão ter. E esse professor ele vai interagir diretamente com os setores daquele curso de engenharia. Então, em vez de tu pegar um professor aleatório da matemática que às vezes nunca, sei lá, imagina engenharia acústica, tu pega um professor aleatório que nunca trabalhou com engenharia acústica, não sabe as aplicações, ele vai lá e vai dar aula de matemática e ele vai ensinar mecânica. Mecânica, sei lá, mecânica clássica. Então, isso não faz sentido para os alunos que estão querendo estudar engenharia acústica. Para tu incentivar os alunos a estudarem cálculo, tu tem que dar uma disciplina de cálculo puro, mas com aplicações relacionadas à área que eles estão estudando. Senão, porque já é um conteúdo pesado por si só. Eu não digo nem cálculo 1, mas outras sei lá, álgebra linear, que seja. Já é um conteúdo pesado sem as aplicações que interessam aqueles alunos. Então, imagina se tu der uma matemática... Porque a matemática pura mesmo, ela deve ser ensinada da sua maneira mais rigorosa para um matemático, não necessariamente para um engenheiro. Perfeito, exatamente. Então eu diria que é o mesmo approach. Então, vocês estão dando que nem na Europa a aula. Pois é. Essa é uma das maneiras que a gente conseguiu enxergar a interdisciplinaridade. Um outro exemplo, isso aconteceu comigo. Como eu dou circuitos elétricos 2, eu uso muito um conceito que se vê até no ensino médio, que é de números complexos. E isso é ensinado dentro de equações diferenciais. Às vezes, a gente combina, eu e o professor de equações diferenciais, ou a professora, dependendo do semestre, de dar uma aula conjunta em que a professora explica, através da rigorosidade matemática, como funciona o número complexo, e eu, na minha cadeira de circuitos elétricos, eu menciono, gente, vocês lembram que a gente viu essa questão dentro de circuitos? E aí a gente funde esses dois conhecimentos. É essa maneira que a gente trabalha com a interdisciplinaridade do aluno ver desde o começo que o que ele está aprendendo aqui em cálculo, equações, sistemas digitais, é algo que vai fundamentar uma base muito forte, não só nas cadeiras que estão no semestre, mas nas cadeiras futuras também. Professor Rodrigo, se o senhor gostaria de relatar suas disciplinas. Sim, eu normalmente ministro disciplinas da parte do meio para o final do curso, né? Mas também, eventualmente, trabalho com disciplinas do início, né? Já ministrei Eletrônica 1, ministrei a disciplina de projeto de placas, inclusive o Matheus foi meu aluno na primeira vez que eu ministrei essa disciplina, né? De projeto de placas. No caso, a gente começou a usar o KiCad, por ser uma ferramenta gratuita e muito poderosa, né? Bom, já ministrei também eletrônica de potência 2, mas atualmente eu ministro mais as disciplinas de sinais e sistemas, fundamentos de controle, controle de processos e processamento digital de sinais, tópicos especiais, né? E tem a DCG de controle adaptativo, né? E praticamente todas essas disciplinas o Matheus foi meu aluno, né? Então, e eu sempre procuro tentar integrar essas disciplinas, né? Então, normalmente eu peço para os alunos, né? Que enxerguem as disciplinas de maneira conjunta, muitas vezes
existem alguns conteúdos sombreados, mas, na minha opinião, é importante esse sombreamento, porque o que é importante tem que ser visto várias vezes e em contextos diferentes, né? Então, o aluno estudou lá transformada de Laplace, né? Em fundamentos de controle, em sinais de sistemas, a gente revisa de novo aquele conteúdo de transformada de Laplace devido à importância para se analisar sistemas e projetar sistemas, né? Então, eu sempre tento salientar para os alunos, né, que já foi comentado até aqui, a, que as disciplinas estão totalmente amarradas, né? Então, quando o aluno enxerga o curso como uma malha, né, uma grade totalmente entrelaçada se você mexe um ponto da malha, você vai sentir do outro lado, né? Então é tudo amarrado, não são disciplinas independentes. E às vezes o aluno pode ter uma dificuldade em algum em algum conteúdo lá de processamento digital de sinais, tem que usar transformada Z para obter a representação do filtro em tempo discreto e depois obter a equação de recorrência para implementar o filtro. Bom, isso aí a gente viu em sinais e sistemas, e antes disso a gente viu transformada de Laplace, né? Então é tudo um monte de tijolinho que tu vai juntando, né? Para para fazer as disciplinas do curso, né? E os alunos notam que nessas disciplinas que eu ministro, né, que é sinais e sistemas, processamento digital de sinais, controle de processos, para você implementar um sistema de controle ou um sistema de processamento com sucesso, tu vai ter que ter um certo domínio do cálculo, das equações, e eu adoro essas disciplinas que eu ministro porque a gente aplica a matemática que parece ser pura no início do curso, né? Os alunos, será que eu vou usar isso aqui de fato? Bom, quando chegar lá em processamento digital de sinais e quiser construir um sistema digital de processamento, né? Como até foi um projeto que a turma do Matheus iniciou comigo, né? A gente iniciou o desenvolvimento de um estetoscópio eletrônico para aplicação na área da saúde. A gente teve que usar Fourier, integral, derivada, transformada de Laplace, transformada Z, algoritmos, né, e também alguns conhecimentos de eletrônica analógica para desenvolver um sistema, né, eletrônico que tivesse uma aplicação direta na área da saúde, né, como é o caso do estetoscópio eletrônico. Então, eu sempre tento transmitir para os alunos a importância de fazer todas as disciplinas bem. Se você, não vou me interessar muito por essa disciplina porque ela não quero trabalhar com isso, sei lá, eu quero mais as disciplinas práticas. Olha, não funciona muito bem. Você tem que, como o Matheus disse, né, tem que ter uma base muito boa para que você consiga desenvolver com sucesso os projetos, né? Então, basicamente, Se eu posso interromper um minuto, pode mas falar. por exemplo, eu fui para uma área que eu não imaginei que eu fosse, por exemplo, que é comunicação em radiofrequência. Eu queria ir para a eletrônica de potência pura, então eu acabei indo para uma área que eu nunca pensei que, inclusive, eu tivesse a base necessária para ser contratado, né? Então, mas eu atendi o que eles queriam e o que o senhor estava falando dos conceitos que aparecem múltiplas vezes em diversas disciplinas. O diagrama de Bode é algo que eu uso diariamente. O diagrama de Bode, por exemplo, é algo que todo mundo tem que saber se tu vai para a área de radiofrequência, de comunicação em radiofrequência, né? É algo que a gente não vê tanto no curso, mas tudo quando a gente fala em comunicação é tudo DB ou DBM, sempre. E é sempre com o diagrama de Bode. Mas, por exemplo, eu posso não saber como fazer o design de uma antena, mas eu sei como ver a banda passante de uma antena, porque eu sei ver o Bode da antena. Então, ok, eu não sou o que eles chamam de RF engineer, que seria um engenheiro de radiofrequência, mas eu consigo ver se uma antena tá ruim ou boa. olhando pro gráfico. Então, e por isso que é importante a base. Ok, eu nunca vou utilizar, talvez eu nunca vou ser um engenheiro de radiofrequência, mas
pela base que eu tenho, eu consigo entender o que a pessoa na minha frente está me dizendo. Então, que é muito importante, né? Então, minha dica é nunca subestimem algo que vocês pensam que nunca vão usar. Nunca subestimem algo. Porque pode É o que eu aparecer em sempre algum digo momento. pros alunos. Gente, vocês acham que vocês não vão usar? Vocês vão. Vocês vão usar, nem Ah, que seja. vai ver séries de Taylor, série de Fourier. Vocês vão. E eu sei que falando um pouco por mercado de trabalho, mas às vezes algo que vocês acham que não vão usar pode ser o que diferencie vocês de outro candidato numa entrevista. Entendeu? Então é algo bem minucioso, às vezes. Tem que... E nunca pense que você vai estar 100% preparado para uma entrevista. Nunca vai. Vai sempre ter alguma coisa que vai aparecer. E volta e meia tem uma carta na manga. No meu caso foi abrir o Altium lá. Tipo, tinha, pode abrir o Altium, abrir o Altium. Pronto. Então, depende muito. Então, nunca subestimem conhecimentos que vocês acham que não vão usar. Nunca. Até porque, né, Matheus, o portfólio do aluno é até um conceito que a gente não costuma trabalhar na área de exatas, né? Geralmente, quem é design trabalha mais, mas o portfólio do aluno começa justamente durante a graduação. Começa nos trabalhos que ele faz nas disciplinas. Se eu não me engano, a turma de vocês fez 2 trabalhos interdisciplinares bem interessantes, né, Matheus? Não sei se foi o de vocês ou foi chuveiro. Foi o do chuveiro controlado por... Isso, era um chuveiro controlado por ângulo de disparo, acho que era. Então é um chuveiro eletrônico que a gente tem uma senoide da rede, a gente controla o ângulo de disparo, a gente basicamente corta a forma de onda. Não é muito bom para a rede, mas funciona. Não é muito bom para a rede, mas funciona. Mas eu digo, o conhecimento que isso cobre é bem extenso, né? Cobre eletrônica de potência, cobre eletrônica 3, amplificador operacional, cobre sinais de sistemas, porque tem que fazer análise da forma de onda e ver quantos harmônicos está injetando na rede, que são muitos. Quando o ângulo é 90 graus, acho que injeta, nem sei quanto. THD vai para o espaço. E o outro projeto, acho que foi o do estetoscópio. Acho que são esses 2, se eu não estou enganado. Eu acho que teve Teve mais um ainda? projeto com um conversor. Era controle de um conversor, agora eu não lembro se era um buck boost. Acho que era um buck boost, provavelmente Era um um buck buck boost. boost. O controle de um conversor, estava em malha fechada e era controlado pelo celular, se eu não me engano. Sim. Juntou várias disciplinas, né? Juntou quase todas as disciplinas do semestre. Quase todas, então são... O conversor, projetar a malha fechada, com todas aquelas ferramentas matemáticas, fazer programação. Bem complexo. O nosso curso, tirando do estetoscópio, os 2 projetos foram na área de eletrônica de potência. Os 2 projetos foram na eletrônica de potência e o terceiro projeto foi mais na área de processamento de sinais. Processamento digital de sinais. E vale ressaltar também que a metade das coisas que falaram, que eu creio que é de metade de semestre para final de curso, e eu, como que estou na metade do semestre, algumas coisas de final do curso eu ainda não vi, eu já consigo relacionar tudo que eles estão falando, né? Então, tu já começa a entender tudo que eles falam, até o mais complicado, desde o início do curso. Isso é uma coisa que eu estava notando só recém. Então, o que o Matheus falou, envolvendo... Eu estava vendo que eu estou tendo rede de comunicação, se eu não me engano, envolve o que o Matheus falou. Então, é muito legal isso. Muito bom. Apesar de, como o Matheus disse, a gente não trabalhar com a parte de radiofrequência, não é especialidade do curso trabalhar isso, mas a gente não impede a gente de pincelar esses pontos. Temos a cadeira de redes de comunicação e também temos a cadeira de telecomunicações. É como o Matheus disse, não é a intenção tu se formar um especialista em antenas, mas sim, é a intenção tu saber se comunicar com quem entende, poder trocar uma ideia em cima disso. Eu diria que o curso, e isso eu gosto particularmente, é muito focado em eletrônica de potência e controle, o que eu acho muito, e programação também de microcontroladores, porque querendo ou não, a eletrônica de potência moderna, tu tem que ter tanto controle quanto microcontroladores, não tem como fugir. A eletrônica de potência moderna é isso. Mas eu acho que é importante ressaltar que, independente do sistema eletrônico moderno que tu esteja lidando, tipo, radiofrequência. Radiofrequência, tu vai ter os mesmos componentes. Tu vai ter um sistema eletrônico, que é a tua base, que seria uma antena.
E como hoje em dia tudo deve ser digital, tu vai ter um microcontrolador. Então, apesar da base do curso ser eletrônica de potência, os componentes os blocos construtivos da eletrônica de potência são usados em outras áreas também. Então, se tu souber microcontroladores para eletrônica de potência, tu vai saber microcontroladores para radiofrequência, por exemplo. Não é exclusivo. Por isso que eu digo que a importância dos fundamentos básicos. Com os fundamentos básicos, tu constrói a eletrônica moderna, como é utilizado hoje em dia. Né? Uma empresa de semicondutores, por exemplo. Então... Professor Rodrigo, o senhor gostaria de complementar mais algum ponto? Não, eu acho que a gente conseguiu dar a visão, né, do aluno que está fazendo o curso, que ainda está chegando na metade do curso, né, que já está conseguindo enxergar as aplicações que a gente está discutindo nas disciplinas do meio para o final, e também com a experiência que o Matheus está nos trazendo aí dentro da empresa, da indústria, né, uma empresa na Europa. E também fiquei muito satisfeito com o feedback que o Matheus está nos passando, né, sobre a importância de todas as disciplinas, de todos os conteúdos, ferramentas matemáticas, softwares, ferramentas gráficas que ele aprendeu durante o curso, né, que fazem parte do dia a dia dele, né, que é a mala de ferramentas que ele usa para resolver os problemas profissionais dele. Então, fiquei muito satisfeito com a visão tanto do Guilherme quanto a visão do Matheus. Perfeito, então. Bom, pessoal, a nossa ideia, justamente com essa live, é apresentar o curso, apresentar a visão dos alunos, apresentar também a visão dos professores. Confesso que eu sou bastante suspeito para falar, porque eu gosto bastante da área que eu trabalho. Creio que o professor Rodrigo também, eu acho que se deixar o professor Rodrigo falando da área dele, que é a área de controle, ele é bem empolgado nessa área. Quem foi aluno dele sabe bem disso. Para finalizar, que a gente já está em cima do tempo, eu queria agradecer, então, novamente a participação do Guilherme, a participação do Matheus. Obrigado mesmo, pessoal, por estarem compartilhando a experiência com vocês. E eu espero, para quem está assistindo a gente, que tenha sido esclarecedor todo esse nosso bate-papo aqui. Então, finalizando, muito obrigado novamente. Eu que agradeço a honra. Obrigado mesmo. Obrigado, Guilherme. Obrigado. Tá? E obrigado. Vamos despedindo aqui. Mas então, pessoal, então, espero ver vocês aqui na UFSM. Tá bom. Abraço. Tchau, tchau. Tchau, abraço. Tchau, tchau.